Olá, pessoal. Eu sou a Natália, consultora da Studyco, agência de intercâmbio aqui no Brasil. E hoje nós vamos conversar com a Fernanda, que ela é representante da instituição Whitecliff na Nova Zelândia. E ela vai contar um pouquinho para a gente desse universo de Nova Zelândia, a educação, como funciona lá, os programas como a Whitecliff trabalha, como eles podem ajudar nossos estudantes. Então, seja muito bem-vinda, Fê. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, da instituição. Olá, Nath, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e poder falar sobre a Nova Zelândia, esse país maravilhoso, sobre a Whitecliff, que é a instituição que eu represento na Nova Zelândia. A Whitecliff é uma instituição privada que oferece cursos universitários e ao longo do nosso bate-papo a gente vai falar mais sobre isso. Fê, e conta um pouquinho na Nova Zelândia. Você já passou pela Nova Zelândia? Você já estudou? Conta um pouquinho, né? Como que foi a sua primeira experiência com a Nova Zelândia, que eu sempre gosto de conversar com o pessoal, porque eu acho que é muito importante a nossa experiência pessoal também, né? Verdade, Nath. E, bom, a minha experiência com a Nova Zelândia, ela foi muito especial. Eu decidi fazer intercâmbio. Eu tenho uma família que sempre gostou de viajar. Acho que eu via sempre a minha avó viajando. E um dia ela falou assim: Ó, você gostaria de fazer um intercâmbio, viajar? Falei: Olha, pode ser uma boa ideia. E comecei a pesquisar. Até que eu cheguei na Nova Zelândia por ser um destino diferente. Então, eu resolvi escolher um destino que eu não conhecia nada, assim, não tinha ouvido falar muito. E com 15 anos, eu fui para Nova Zelândia Legal. estudar inglês. Além de escolher um destino diferente, eu escolhi uma cidade diferente. Eu sou de São Paulo, então já morava numa cidade grande. E como eu ia passar 3 meses de férias, férias do Brasil, mas estudando na Nova Zelândia, eu decidi ir para uma cidade pequena para realmente viver o oposto do que eu já vivia no meu dia a dia. Então eu escolhi uma cidade que é chamada de Gisborne, pouco conhecida, Lismore. É o primeiro e pôr do morei. sol do mundo na Nova Zelândia, não é? Exato, ainda que o país é considerado como o primeiro país do mundo a ver o nascer do É o sol, nascer do sol, isso mesmo. Gisborne é a primeira cidade. Então, o Réveillon, todo mundo vai para Gisborne para ser Sim. a primeira pessoa ali ver o sol nascer. E eu passei o Réveillon em Que Gisborne, não podia legal! perder isso. Então, eu fiquei 3 meses em Gisborne, estudei inglês. Era uma época que não tinha muitos brasileiros no país, né? Mas Então, hoje em dia consegui. eu acho que Gizmore não tem realmente muitos brasileiros mesmo. Não, Gisborne não, mas assim, no geral, o país já não tinha, ainda não tinha tanto, Uhum. né? E por ser um país pequeno, eu pude viajar. Então, teve um período que teve feriados, nós nos juntamos ali, os alunos se juntavam e a gente alugou uma van e viajamos pelo país, pela Ilha Norte, conhecemos as principais cidades. E antes de eu retornar ao Brasil, eu viajei pela Ilha Sul. Então, isso que é incrível da Nova Zelândia, independente do tempo que você fique, pode ser ali os 3, 4 meses, 4 meses pensando para quem quer trabalhar, já vai ter a permissão para trabalhar, ou mais você consegue muito bem conhecer o país, a estrutura do turismo, ele é muito bem desenvolvida, então é um local que você consegue conhecer bem os principais pontos turísticos. Deu para explorar bastante esse destino maravilhoso. E aí Com me apaixonei, certeza. né, pelo país. Você sabe muito bem, Nath. Não tem como não se apaixonar, né? Assim, a natureza, eu costumo dizer que a natureza grita, então quem gosta de natureza, muita coisa ao ar livre, belezas, montanhas, praia, muito verde, muito azul, aquelas águas azuis, né, dos rios e tal, é tudo muito bonito, assim, muito forte, então realmente as pessoas se apaixonam pela beleza natural, né? Quem gosta de natureza, esportes radicais, é um prato cheio, né? E a Nova Zelândia é um país de estrangeiros também, né? Recebem muito bem os estrangeiros, né? Fala um pouquinho da Whitecliff, Fê, como é que é esse mix de nacionalidades? Vocês recebem estudantes do mundo inteiro? Como que é isso? Sim, até pegando esse gancho, Nath.
25% da população da Nova Zelândia não nasceu no país. Uhum. Então, realmente, pessoas que vêm de fora, e isso é muito interessante para o estudante internacional saber que, ao chegar no país, ele vai encontrar pessoas que já passaram por aquilo que ele está passando. Então, Sim. tem muita empatia de entender aquela situação. A gente é muito bem recebido na Nova Zelândia, né? Quando a gente vai escolher um destino, a gente se preocupa com isso. Como será que vai ser a minha adaptação? Será que o povo local vai me receber bem? Será que vai ter preconceito? E nisso, a Nova Zelândia, ela sabe muito bem receber turistas, estudantes internacionais e está muito aberto para isso. E a Wycliffe nasceu há 41 anos atrás, muito focado no mercado local. Então, conforme os anos foram passando, o foco sempre foi o mercado local, ou seja, os neozelandeses, quem já estava lá. Em torno de 10 anos atrás, a Wycliffe foi vendida e o novo dono, ele já veio com uma mentalidade mais global, de trazer estudantes internacionais também, porque Uhum. isso enriquece muito a sala de aula, o dia a dia, os corredores ali, quem você encontra na instituição. Então, a gente começou esse trabalho de recrutar também estudantes internacionais. Uhum. Ainda assim, hoje a maioria são estudantes neozelandeses ou residentes. A gente vai ter em torno de 20% estudantes internacionais. Uhum. Ainda não é a maior parte. Mas também é importante eu citar, Nath, que dependendo do programa, pode ter mais estudante neozelandês ou mais estudante internacional. Porque se você está num país, eu vou fazer um ensino superior naquele país. Eu quero fazer networking com o pessoal de lá, né? Então, ter a Exato. oportunidade de estudar. É mais comum, por exemplo, quando o estudante vai estudar o inglês, todo mundo vai ser internacional ali, porque, né? Os neozelandeses já falam inglês, não precisam aprender o idioma. Então, você vai Exato. estudar com estrangeiros de tudo quanto é lugar. Quando você vai para uma instituição de higher education, fazer uma educação superior, já é um modelo diferente. Você vai ter networking com as pessoas de lá, né? E isso acho que ajuda muito, né? Você se inserir na cultura, no mercado de trabalho, etc, né? Exato. A gente fala muito da troca cultural, mas quando a gente já entra em cursos de ensino superior, a parte do networking é muito importante, Sim. porque aqui no Brasil o networking já é importante. Imagina um país menor, uma população menor. Então, aí sim, a questão do networking faz total sentido você fazer essas conexões, você conhecer pessoas que já estão no país, que já estão no mercado de trabalho. Então, pensando na carreira, isso faz toda a diferença. E mesmo que seja um curso que tenha a maior parte de estudantes internacionais, você vai estar num ambiente muito local, né? Com estudantes neozelandeses. Então, na biblioteca, nos corredores, nas áreas comuns, você vai ter contato com neozelandeses, e isso é muito bom realmente para a carreira, para ter essas conexões, além dos eventos que a Wycliffe promove nos campos. Então, nós temos, ao longo do ano, sempre temos eventos, seja da faculdade de moda, da faculdade de design, da faculdade de TI, de artes, diferentes eventos que inicialmente o estudante pode pensar: ah, mas é de outra faculdade, eu não vou. Não, deve ir sim, e está super convidado, vai ser ótimo participar. Então, ter essas oportunidades de criar conexões, conhecer pessoas que já vivem no país, faz toda a diferença durante esse processo de adaptação e de networking também. E Fê, assim, por ser uma instituição de nível superior, o aluno já tem que ter um certo nível de inglês para poder estudar com vocês. Como que funcionam os cursos e cada curso, qual é o nível de inglês que cada curso exige? Ótimo. Então, exatamente, as aulas são ministradas em inglês
Então, já é preciso ter um conhecimento. A gente pede que o estudante apresente um exame de proficiência, como um IELTS, um TOEFL, um Cambridge, para que a gente possa medir esse nível de inglês. E quanto mais baixo o tipo de programa, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso que eu quero dizer mais baixo é o nível de inglês. Então, os programas, eles são divididos em níveis. Imagina uma pirâmide que na base a gente tem a base ali dos cursos, que são os certificados. Para o certificado, a gente vai pedir o equivalente a um IELTS 5.5. É um inglês intermediário. Então, a gente pode considerar um estudante que, em vez dele ir para uma escola de inglês para dar continuidade com um curso de inglês, ele pode aplicar para Wycliffe, o inglês dele vai melhorar e ele já sai com certificado em uma área específica e com conhecimento em uma área específica. Então, esse pode ser um planejamento para quem tem um nível de inglês intermediário, ao invés de ir direto para um curso de inglês, estudo uma área específica. E aí, seguindo nessa pirâmide, que a gente falou da base, que é o certificado, a gente em seguida tem o diploma. O diploma, você também vai ficar no nível 5.5. Então, certificado e diploma, mesmos níveis. É E mesmo nível só de uma inglês. pergunta, Fê, tanto o certificado como o diploma, eles são como se fosse, se a gente quiser comparar mais ou menos no Brasil, é mais ou menos um nível técnico, ou seria um tecnólogo? Explica pra gente. Seria um nível técnico. Para ingressar, precisa ter um ensino médio completo. Tá. Terminou o ensino médio, você pode ir para o certificado, que é o level 4, ou você pode ir para o diploma, que é o level 5. Mas ainda assim, eles são considerados como um curso técnico. A vantagem de você fazer um level 5, que é o diploma tem duração de 1 ano. Enquanto o certificado normalmente tem duração de 5 meses, 6 meses. Tá. É um semestre, né? Uhum. Um é um semestre, o outro é 1 ano. O curso Level 5, com duração de 1 ano, ele equivale ao primeiro ano da graduação. Então, se o estudante sai do Brasil ou vai para Nova Zelândia e faz um certificado Level 5, e depois ele decide continuar os estudos, ele pode já continuar a partir do segundo ano da graduação. Então, Uhum. ele não perde, né? Vamos dizer assim, esse 1 ano que ele estudou o diploma, ele vai ter essa equivalência. E o certificado e o diploma são cursos mais focados na função de trabalho mesmo, mais prático, é isso? Mais técnico, mais introdutório, para quem Uhum. ainda não está no mercado de trabalho. Tá. Então, é indicado para quem realmente terminou o ensino médio, talvez tenha começado a universidade no Brasil e não terminou, mas a gente tem que pensar num perfil que ainda não fez uma graduação. Então, a Uhum. gente tem que pensar realmente nessa pirâmide em que você vai subindo degrau por degrau. Se Uhum. você já tem a graduação e decide fazer o diploma, é como se você descesse o degrau. E isso é o que a gente chama de downgrade, que não é interessante na hora de você justificar para a imigração por que você está indo para Nova Zelândia. Ah, eu estou indo para fazer um diploma. Ah, mas você já tem uma graduação, você tem que pensar nessa pirâmide subindo as escadas e não descendo, né? Uhum. Então, a gente tem que ver bem o perfil de quem vai para um certificado e para um diploma. A história tem que casar bem e academicamente tem que fazer sentido para não ter nenhum problema, nenhum risco na questão do visto. Continuando esse degrau, a gente vai para a graduação. Então, depois do diploma, a gente tem a graduação, que tem duração de 3 anos. Já na graduação, a gente pede um nível de inglês do IELTS 6, pontuação 6. Então, para a graduação, sobe um pouquinho, tem que ter um pouco mais de conhecimento de inglês. E aí, depois, a gente já pode passar para o mestrado.
O mestrado é o famoso level 9. Então, a gente tem essa equivalência de nome de curso, mestrado, com o número do level que ele faz parte. Para o mestrado, o nível de inglês já passa a ser 6,5. Então, Uhum. veja que vai subindo: 5,5, 6, 6,5. Hum, E uma hum. coisa importante, Nath, culturalmente, aqui no Brasil, quando a gente termina uma graduação, a gente pensa na pós-graduação. O mestrado oferecido pela Wycliffe equivale à nossa pós-graduação. Então, Com o quando a gente MBA, né? Aqui no com Brasil, as pessoas confundem muito a pós e o MBA, né? O MBA é um mestrado em negócios, é um Master em Business Management. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Mas o MBA não é uma pós-graduação, ele é um título de mestrado também. Eu acho que é meio parecido com o que a gente tem na Nova Zelândia, né? parecido, sim, essa parte de MBA. Então, você pode sair da graduação e ir para o Master, que é o mestrado na Nova Zelândia. Há raras exceções, mas falando de uma forma geral, você pode fazer isso. Uhum. Então, terminou a graduação no Brasil, qual é o próximo degrau que eu vou fazer na Nova Zelândia e que faça sentido na minha carreira acadêmica? É o mestrado. Uhum. E o mestrado, ele é bastante prático, ele é bastante voltado para o mercado de trabalho. A gente não está falando de um mestrado voltado para pesquisa, muita parte de teoria. Pelo contrário, na Wycliffe, o nosso foco é empregabilidade. Desde o certificado, passando pelo diploma, graduação e mestrado, a gente quer preparar e a gente prepara o estudante para o mercado de trabalho, para ele vivenciar na sala de aula o que ele depois vai ver dentro de uma empresa. Então, é muito prático. E isso acontece no Master que nós oferecemos. Diferente do mestrado no Brasil, que ele é voltado para pesquisa. Então, só para a gente diferenciar, né, e deixar claro que quando a gente tem um estudante procurando uma pós-graduação, o que ele vai procurar na Nova Zelândia é É o o mestrado. Master. Existem até algumas opções de pós-graduação, mas no pacote geral, nos benefícios, acaba não compensando, acaba ele compensando mais fazer um master, que ele vai ter outros benefícios que a gente vai falar já já. Fala para a gente também quais são as opções de cursos, desde o diploma até o master, quais são as áreas que o Whitecliff oferece. Então, começando pela base, a gente falando aqui do certificado, nós temos cursos que têm duração de 5 meses, mais um mês de férias, então pode considerar aí 6 meses. O estudante tem permissão para trabalhar 25 horas por semana. Então, é um estudante que vai ter o visto de estudante com permissão para trabalhar. As áreas são artes, então, para quem quer trabalhar essa parte de desenho, fotografia, pintura, a gente também tem digital media, que usa a parte de tecnologia. Temos também design de joias, um curso super diferente para você Uau! desenhar e criar E tem joias. mercado de trabalho na Nova Zelândia para isso. Tem mercado Uau! de trabalho e tem mercado de trabalho que a gente nem imagina, como por exemplo, na parte de filmes. Afinal, O Senhor dos Anéis foi feito na Nova Zelândia, Sim. né? E para o filme foi criado o anel. Então, tem um mercado que a gente não conhece, não só o tradicional, mas tem muita coisa a ser explorada no país. A gente também tem certificado na área de moda, para quem quer iniciar essa carreira na parte de moda, e inclusive a Whitecliff é a única instituição na Nova Zelândia que tem parceria com a New Zealand Fashion Week. Que E isso legal. possibilita nossos estudantes participarem do evento. Esse ano, a New Zealand Fashion Week vai acontecer em agosto e desde agora a gente está recrutando voluntários. Então, a gente vai ter estudantes interessados. Pode ser o estudante do curso de moda, que com certeza eles vão ter bastante interesse, mas se tiver o estudante de outra área, de outro curso, a gente também pode considerar e vão trabalhar ali para conhecer os bastidores, fazer contatos, ver os desfiles.
Que legal. durante uma semana de evento que movimenta bastante a cidade de Auckland e o país todo, com certeza. Então tem esse destaque para a nossa faculdade de moda. E temos também o certificado de TI, para quem quer entrar nessa área de tecnologia. Falando de graduação, são as mesmas áreas. Então, para aquele estudante que quer sentir um gostinho, né, um aperitivo, quer ver se é aquela área que ele quer seguir a carreira, ele pode fazer o certificado primeiro, que são 5 meses, e depois vai para a graduação, as mesmas áreas que eu comentei. Ou então pode ir direto para a graduação. Como a gente fala, a cereja do bolo são os mestrados pelos benefícios, que já já a gente vai comentar. E os principais mestrados que nós temos são o de tecnologia, em que o estudante pode escolher uma especialização, se ele vai focar em data science ou cybersecurity, para já ter um foco, né? Para você entrar no mercado de trabalho, quanto mais especializado em uma área, melhor. Então, é importante ter esse foco na hora do mestrado. Ou então, a gente tem um MBA, que seria o nosso mestrado de negócios, inovação e liderança. Então, são esses dois que, com certeza, são os queridinhos aqui dos nossos estudantes brasileiros. Pois é. E aí a gente falou dos benefícios, então revela para a gente quais são esses benefícios de fazer um mestrado na Nova Zelândia. Com certeza, essa é a melhor parte, né? Isso. Além desse país maravilhoso, pensando em benefícios, hoje é um destino bastante aberto a receber estudantes internacionais e o governo vem anunciando novas medidas para justamente incentivar as pessoas a irem ao país. Então, tem a questão de você poder trabalhar enquanto estuda, que a partir desde final de 2025 é possível trabalhar 25 horas enquanto estuda, quando você faz o mestrado, e nas férias pode trabalhar período integral. Uhum. Além disso, ao finalizar o mestrado, então, esses 2 mestrados que eu citei, eles têm duração de 1 ano. Então, Uhum. imagina, você faz o mestrado de 1 ano e quando você finaliza, você tem o direito de aplicar para mais 3 anos de visto de trabalho full time. Então, você pode continuar no país e trabalhar período integral na área que você quiser. Não precisa necessariamente estar linkado com o que você fez na universidade. É claro que esse é o interesse, mas só para mostrar o quão flexível é essa regra. Então, você vai poder ficar mais 3 anos no país. Além disso, se for um estudante que tem cônjuge, o cônjuge pode ir junto e trabalhar período integral, tanto durante o curso quanto depois no Post-Study Work Visa. Então, tem aí esse combo casal, que é possível. E se for um combo família, também são super bem-vindos. É possível levar os filhos, se eles forem estudantes ali, idade escolar, de 5 a 19 anos, eles podem se matricular gratuitamente numa escola pública na Nova Zelândia. Então, é o mesmo custo que um estudante doméstico, um neozelandês. Para uma família, né, no Brasil, que paga a escola particular, muitas vezes você deixa de pagar para os seus filhos no Brasil, você paga o mestrado na Nova Zelândia. Com Tem certeza. educação Já de fizemos essa qualidade. conta. Já, né? Tem mesmo. Isso é matemático, então isso é fácil comprovar. Fora a educação de qualidade, segurança, né? Acabou de sair um ranking falando sobre os países mais seguros do mundo. Agora a Nova Zelândia está em segundo lugar, um dos países menos corruptos. Então, é super comum você ver crianças 5, 6, 7 anos indo a pé sozinhas para a Sim, escola, eu né? Isso é via descendo impecável. descalço do ônibus, indo para casa, levando o irmãozinho menor, era, nossa, super seguro. É, eu ficava besta de ver, mas muito bom. E Fê, existe também um outro benefício sobre residência permanente, né, do mestrado. Como é que funciona? Qual que é o benefício que o mestrado te dá se você quiser se estabelecer no país através de uma residência permanente? Isso, Nath, até uma política nova, né? Um anúncio que eles fizeram, algo recente,
justamente para incentivar os estudantes internacionais. Então, quem investir em educação, quem investir no mestrado, ao finalizar, vai ter pontuação para aplicar para residência. E é necessário ter 6 pontos para aplicar para residência. Fazendo mestrado, o estudante vai ter os 6 pontos. Existem alguns outros detalhes importantes a serem considerados, por isso, nessa etapa, aliás, no planejamento inicial, que eu sei que a Study Co faz, juntamente com os estudantes, né, são etapas muito importantes a serem consideradas. É um planejamento de vida, então, todo esse planejamento é importante ser feito desde o Brasil, desde o início, e contar com o suporte de um agente de imigração que vai passar todos os detalhes, mas o importante para saber é que é um caminho super viável, possível, que ao finalizar o mestrado vai ter os 6 pontos e pode aplicar para residência, considerando aí alguns requisitos importantes, mas a partir do momento que aplica para residência, pode viver no país, trabalhar período integral, pode ficar com a família também, e depois pega a cidadania e vira um kiwi morando na Nova Zelândia. Pois é. E se quiser até vai para a Austrália depois, que é ali Pode do ser. lado. Aí, Nath, as portas vão se O céu abrir. é o Se limite. quiser voltar, volta para o Brasil, fica uma temporada aqui, vai para a Austrália, vai para Nova Zelândia, com passaporte neozelandês, muitas oportunidades vão aparecer, com certeza. Você ganha o poder de escolha, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente aqui no Brasil fica atado porque a gente não tem esse poder de escolha de talvez ter uma vida melhor, né? E tendo um Exato. outro passaporte, com certeza você tem esse poder maior de escolha. Então, eu só ia complementar que estudando na Whitecliff, o diploma ele é reconhecido globalmente. Uhum. Então, até pensando nesse deslocamento, no futuro talvez eu não fique na Nova Zelândia, tendo passaporte neozelandês vai abrir portas, eu poderia ir para outro país, esse diploma é reconhecido? Sim. Uhum. Então, é importante que saber que vai investir num curso de qualidade que vai te trazer muito conhecimento, que vai dar um up aí na carreira e vai ter esse diploma reconhecido no mundo todo. Isso é importante saber que dá essa flexibilidade para poder utilizar o diploma em qualquer lugar. E fala pra gente também quais as cidades que a Whitecliff está. Hoje vocês estão em 2 cidades, né? Até mais, Nath. Nós Ah, estamos na Ilha Norte e na Ilha Sul. Na Ilha Norte, nós estamos em Auckland. Auckland, tanto no centro, bem no coração de Auckland, perto dos principais pontos turísticos e toda a estrutura que a cidade oferece, e também em Manukau. Manukau é onde fica o aeroporto internacional de Auckland. Então, quando a gente chega na Nova Zelândia, chegamos no aeroporto de Manukau. A gente tem uns um prédio 45 minutinhos do centro, né? de De trem trem. 40 minutos, de carro 20. Tá. Então não é distante. Nós estamos também em Wellington, ainda na Ilha Norte, Wellington, que é a capital da Nova Zelândia. Então temos uma unidade lá. E na Ilha Sul, nós estamos também em Christchurch. Isso dá aí flexibilidade para o estudante escolher onde que ele quer estudar. Uhum. Dependendo do programa, pode ser que só tenha em Auckland, por exemplo, que é o campus principal. Então, só para exemplificar, a gente tem o mestrado de negócios e ele é oferecido em Auckland. O mestrado de TI, a gente tem em Auckland, Wellington e Christchurch. Então, é importante a gente também saber qual curso o estudante quer fazer para saber onde que ele é oferecido. Mas é importante também saber que temos essa variedade de unidades para o estudante poder decidir para onde ele vai. Show de bola. E, né, o que muita gente quer saber, quanto custa um mestrado na Nova Zelândia ou quanto custa um diploma na Nova Zelândia, aí na Whitecliff. A gente sabe que para brasileiros a gente tem algumas bolsas de desconto, né? Mas fala um pouquinho a média de valores. Se a gente for considerar o preço cheio, então quem entrar no nosso site vai ver o valor de 36 mil dólares neozelandeses para o mestrado. Aqui eu vou focar no mestrado, que é o carro principal, é o chefe, né? Assim, é o que a gente
tem mais demanda e é o que a gente está com uma condição muito boa de desconto. Uhum. Então, o preço cheio é 36 mil dólares neozelandeses. Hoje, a gente está com uma bolsa de estudos, um desconto baseado em nacionalidade. Então, se for brasileiro, apresenta o passaporte brasileiro e a gente consegue adicionar esse desconto de 25%. Então, o valor final está saindo 27 mil dólares neozelandeses, o valor do curso. Tem mais uma taxa de 450 dólares, mas o grosso aí são esses 27 mil dólares neozelandeses. Lembrando que o dólar da Nova Zelândia, ele é mais baixo, né? Fica aí, já está até um pouco mais baixo de 3, De mas R$ arredondando 3,98 esses dias, está 3, batendo. Então é bem interessante. isso. E para um curso de 1 ano, esse é o investimento. Lembrando que, apesar do curso ser de 1 ano, é possível depois ficar no país mais 3 anos. Então, é um investimento de 27 mil dólares neozelandeses para ficar no país por 4 anos, pelo menos, né? Depois vem a Pelo parte da menos, é. residência. E para quem for com família, os dois trabalhando, os filhos estudando na escola. Então, quando você vê um investimento, e é um investimento que vai retornar para você, né? Em forma de salário. Não sei se o pessoal sabe, mas hoje o salário da Nova Zelândia tá para aumentar, ou tá aumentando, mas tá por volta de US$ 24 a hora, Sim. né? O salário Isso, acabou mínimo. isso, salário mínimo, o mínimo. É. E Mas todo mundo, até a maioria das pessoas ganham mais do que o mínimo, o estudante vai ganhar um pouquinho mais quando você se colocar no mercado de trabalho mesmo, aí os ganhos são bem interessantes aí, né? Se você conseguir uma colocação qualificada. a gente pode até fazer um comparativo, como eu falei, o valor do curso, que é anual, 27 mil, considerando o ano. Existem muitas vagas de emprego para quem faz um mestrado em TI, e TI paga-se muito bem. A gente vê salários de a partir de 100 mil dólares neozelandeses a 200 mil dólares neozelandeses. Então, Uhum. você investiu 27 mil, sabendo que ali na frente você já vai ter chance de receber 100 mil, pelo menos, né, para começar ali por ano. Então, realmente é uma condição muito interessante. É um investimento que você vai ter um retorno. É menos do que hoje um carro popular no Brasil, Com né? Que cer você só tem gastos, desvaloriza. com Já certeza. a educação é algo que você vai ter sempre com você e vai te trazer muitos frutos. Bom, Fê, uma mensagem final aí para os nossos estudantes, para quem quer ir para Nova Zelândia. A gente se coloca à disposição aqui na StudyCo, a gente faz todo esse planejamento junto com o aluno, de escolher a instituição, aplicar para o visto, fazer toda a preparação pré-embarque, de matrícula, tudo que o aluno precisa para chegar até lá, todo o suporte no destino também, né, de fazer o currículo, de, né, tentativas de entrada no mercado de trabalho. Então, a gente realmente oferece esse suporte completo, tá? Mas deixa aí uma mensagem final para os nossos estudantes. Sim, você que é futuro estudante, se já chegou até aqui, continue essa pesquisa, esse planejamento, porque o intercâmbio muda a vida, realmente é um marco, né, um divisor de águas. Contem com o suporte da StudyCo, que são nossos parceiros, eles trabalham de forma ética, muito responsável, e eu fico no Brasil também para poder dar o suporte para vocês e oferecer todas as informações. Considerem a Nova Zelândia, é um país maravilhoso em paisagens, é um país que recebe muito bem os estudantes internacionais, um país onde você consegue também desacelerar, viver a vida e não só trabalhar, né? É um país que foi eleito como o destino que melhor sabe equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Então, parece que é a vida perfeita como a gente deveria viver, sem violência, com educação de qualidade, com as pessoas se convivendo, né? Convivendo bem, respeitando o próximo. E tudo isso a gente encontra na Nova Zelândia. Muito obrigada, Nath, pela oportunidade e me coloco à disposição para quem quiser conversar mais, conhecer mais sobre
a Nova Zelândia, a White Cliff. Vou ficar feliz em bater um papo e estender essa conversa. Isso aí. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Então, qualquer ajuda que vocês precisarem em relação à Nova Zelândia, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo WhatsApp. A gente está aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.